irmãos queridos, bem-vindos a mais um podcast da Comunidade Bom Pastor. Estamos aqui na nossa partilha entre irmãos. Bom receber vocês. Sejam bem-vindos à nossa comunidade aqui no 9º andar da paróquia de Nossa Senhora de Copacabana e Santa Rosa de Lima, em Copacabana, no coração do Rio de Janeiro. Laura Beatriz, tudo beleza? Buscando, assim, vivendo nesse iniciozinho de quaresma, buscar ficar bem juntinho de Jesus, seguindo. Essas leituras do dia a dia, elas nos ajudam tanto, né, Padre Antônio? Porque elas nos levam a ter uma experiência, não tem como, você pode até se distrair, mas no momento que você toma a leitura do dia, algo novo acontece, a gente volta para o caminho. A liturgia da quaresma é bem especial. A igreja, ela prepara, a quaresma é um tempo tão importante que a igreja preparou orações para cada dia, bênçãos para cada dia. Quando a gente dá uma olhadinha no missal, a gente vê que a cada dia da quaresma, a oração inicial da missa, né, que vai também mudando. É usada na liturgia das horas, muda. Existe uma oração para ser feita sobre o povo no final da missa, na hora da bênção, é própria para cada dia. É como se a igreja tivesse tido cuidado para dar um alimento diário bem consistente para que a gente possa ir sendo edificado durante o tempo da quaresma. As leituras da palavra, então, nem se fala, né? As leituras do ofício divino, né? Da liturgia das horas, é um presentão, Laura. A gente recebe demais. A gente recebe Não sei demais. se a gente aproveita tudo, mas que a gente recebe muito, a gente recebe. Eu estava até comentando com você antes da gente começar, né? Você surgiu com a folhinha aqui da semana passada, da quarta-feira de cinza. Eu sei que você levou para casa depois da última missa, né? Para não faltar para ninguém. Na minha paróquia, eu só vou na última missa. Então, eu jamais ia fazer isso. Para não faltar para ninguém depois. Mas eu fiquei encantado, porque até lá na nossa paróquia, na quarta-feira de cinzas, eu preguei mais sobre as orações do dia, porque são tão bonitas, né? O prefácio, que é aquele iniciozinho da oração eucarística, da quarta-feira de cinzas, ele diz que por esse tempo de quaresma, Deus corrige os nossos vícios, eleva nosso espírito e nos dá força e recompensa. Eu acho legal porque a igreja, a liturgia nossa romana, como a gente chama, porque existem ritos da Igreja Católica, né, próprios da Igreja Católica, mas que são outros. Existem 20 e poucos ritos. A gente acha que é só o nosso, né? Mas existe o rito, sei lá, eu só né, sei maronita, copta. O copta, existe o melquita, enfim. Existe um rito eslavo, né? Em Milão existe o rito ambrosiano, que é próprio da Igreja de Milão. Mas há uma característica na nossa liturgia romana que eu acho muito legal, que é por conta da língua latina e por conta do jeito de ser da cultura romana antiga. As orações da missa, elas são muito sintéticas. Então se diz muito tentando se dizer com poucas palavras. E eu acho isso muito legal, porque quando você tem coisas sintéticas, elas te puxam para o essencial. Então, exemplo, nessa oração, nesse prefácio, né, da missa da quarta-feira de cinzas, é como se a igreja resumisse numa frase os objetivos da quaresma: corrigir os nossos vícios, elevar o nosso espírito e nos dar força e recompensa em Cristo. Sabe, parece que isso em latim fica mais curtinho ainda, porque o latim tem é uma língua sintética por natureza, então as palavras, elas são, enfim, a estrutura é mais resumida ainda. Então, eu acho que isso é legal, e se a gente aproveitasse isso na nossa liturgia, seria muito bom. Por exemplo, quando a gente vai na missa de domingo, mesmo durante o ano, as orações da missa, a gente tentar pegar através delas o que a igreja deseja nos ensinar a pedir naquele domingo e ficar com aquilo no coração. Então, durante a quaresma, Senhor, eu quero ser corrigido. A Bíblia diz que correção
é algo que está no caminho daquele que vai prosperar e ser abençoado. E, por outro lado, quem não se deixa corrigir já enveredou pelo caminho da miséria. Está no livro de Provérbios. Pois então, Senhor, eu quero fazer um caminho bom com o Senhor, mas eu preciso ser corrigido. De alguma maneira, cada dia durante essa quaresma, me corrige. E Deus pode nos corrigir de mil maneiras, né? Um bom pai, que é um bom educador, vai saber corrigir o filho de mil maneiras. Mas, de fato, é preciso que a gente se deixe corrigir. Afinal, a Bíblia também diz que ninguém gosta de ser corrigido. Na hora, né, a gente fica chateado e tal, mas sem correção a gente não acerta o caminho. Então, no início da quaresma, foi na quarta-feira da semana passada, a quarta-feira de cinzas, a igreja nos fez pedir isso. Então, hoje, já tendo andado uma semana, estamos lembrando: Senhor, eu preciso ser corrigido. Me dá um coração corrigível. Me dá um coração que se dispõe a ser corrigido. Um coração que de verdade quer aprender. E se eu estou fazendo errado, me mostra onde é que eu estou errando. E de mil maneiras ele vai fazer isso. Deus vai mostrar. Né? Depois, o Senhor eleva o nosso espírito. Eu acho essa expressão legal, muito, né? Eleva o nosso, porque né? Muitas vezes está puxando para baixo. Pois é, né? Então, Senhor, eleva os meus pensamentos, me ajuda a pensar coisas mais altas que, de repente, valham de fato a pena. Não deixa eu ficar com a minha cabeça só nas mesquinharias do mundo, né? Eleva o meu espírito, eleva os meus sentimentos, né? Me ajuda a buscar as coisas do alto, como diz o apóstolo Paulo. E aí eu fico pensando, aquilo que eu leio, aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, pode ser nas mãos de Deus um instrumento para me elevar, ou essas coisas de fato só me puxam mais para baixo? A Quaresma é um tempo para elevar o espírito, né? E para encontrar em Deus força e recompensa. Força, a Bíblia diz, o próprio Senhor diz no livro de Atos, força do alto é o Espírito Santo. E recompensa é Ele próprio, né? Ele Senhor, que eu encontre no Teu Espírito Santo a força necessária. E o Espírito Santo é uma força que não é caótica. Eu não sei, todo mundo sabe, né? Não sei quem já teve experiências de ver isso, que uma pessoa surtada, uma pessoa que tem um surto, sei lá, de algum tipo, né? Ela perde a razão, o juízo. Todo mundo diz que uma pessoa surtada, ela tem uma força incrível, né? Uhum. Mas é uma força caótica. Ela machuca quem está em volta, ela pode se machucar. O Espírito Santo é uma força que não é caótica. Eu não sei que nome a gente daria para isso, mas ele é uma força ordenada, que nos impulsiona na direção certa, né? Eu gosto muito de uma comparação que eu acho que faz a gente entender isso. Água é uma coisa que tem muita força. Uma enxurrada tem o poder de destruir tudo que tem pela frente. Um rio tem o poder de fecundar tudo que ele encontra pela frente. O Espírito Santo, ele não é uma enxurrada que arrasa. Quando a gente tá meio com um cara de enxurrada é porque a gente está se deixando levar por outras forças, né? Mas o Espírito Santo, a própria Bíblia diz isso, né? Ele é um rio de água viva, ou seja, ele tem a força da água, mas é uma força canalizada, que fecunda, né? Então, a força do alto é o Espírito Santo. Senhor, eu não quero viver movido por uma força caótica, que me faz acabar machucando quem está do meu lado, que me machuca, que atropela tudo. Eu quero ser conduzido por essa força que é o Teu Espírito Santo, que vai canalizar a minha atenção, as minhas energias, o meu trabalho na direção certa. E recompensa é Jesus. Que lindo, Padre Antônio, quer dizer, com uma frase do início do prefácio de quarta-feira de cinzas, né? Já esses 3 pontos tão fundamentais para a nossa quaresma, eu fiquei encantada. Tantos anos de caminhada, eu nunca tinha observado
que a cada dia a igreja tem uma fórmula própria para a bênção, para isso. Isso me tocou muito, porque logo nesses primeiros dias de Quaresma, eu vi Padre Antônio, assim, no Instagram, no YouTube, muita gente, muitos católicos falando, né, ensinando a melhor forma da gente viver a Quaresma, e eu vi, assim, um enfoque, tipo, 98%, falando naquela parte, na penitência que a gente tem que fazer, ou corporal, ou espiritual, ou moral, né, ou social, que, claro que é uma parte importante, né? Mas, assim, me pareceu como se reduzisse a Quaresma a isso. Aí o senhor vem e traz, assim, um texto que a igreja nos deu no primeiro dia da Quaresma, mostrando um caminho, né? Iluminando, mostrando para a gente. Isso, assim, caiu muito bem no meu coração, porque eu senti, assim, Deus nos dizendo o que Ele quer de nós nessa Quaresma. Eu acho que o primeiro ponto é ver naquilo que a liturgia está nos dando, aos domingos, né? Nessa quarta-feira de cinzas e também ao longo da semana. Não sei, não cai muito bem no meu coração quando a gente vê alguém falando de Quaresma, quase que reduzindo as penitências que a gente tem que fazer, como se... eu nem sei se é isso mais importante, Padre Antônio. Não, eu acho que uma boa dica para a gente viver bem a Quaresma, primeiro, vamos tentar viver bem a liturgia da Quaresma. Ou seja, o itinerário da Quaresma. A Quaresma é um caminho. Qual é o alvo? A celebração da paixão, morte e ressurreição do Senhor. O batismo daqueles que estão se preparando para ser batizados, né, se forem adultos na vigília pascal, e a renovação da promessa do batismo para aqueles que já são batizados, que também acontece na vigília pascal. Então é como se fosse uma renovação da aliança, um recomeço. Preparando essas celebrações, preparando essa renovação da aliança, a Quaresma é um itinerário para isso. A liturgia, ela vai nos oferecendo a sinalização do caminho, vamos dizer assim, né? Não de uma maneira didática, no sentido de que a liturgia ela não é um livro de texto, né? Mas nos fazendo orar, pedir, receber aquilo que a igreja considera que nos mergulha no espírito da Quaresma. Então, aquilo que a gente aprende rezando com a liturgia fica muito mais entranhado no nosso espírito do que aquilo que a gente aprende, por exemplo, numa leitura teórica de um texto, talvez de estudo. Então, imagine que você está fazendo um caminho e que é preciso que você tenha placas nesse caminho para fazer, né, a direção certa. A liturgia vai oferecendo isso ao longo da Quaresma para a gente. Depois, o grande alvo da Quaresma é que nós prossigamos no nosso caminho de conversão. A palavra conversão, como o nome já diz, né, significa mudança de rota, mudança de direção. Agora, quando a gente usa a palavra mudança, a gente tem que imaginar o seguinte: toda mudança é um movimento de uma coisa em direção à outra. Pode ser uma mudança, um movimento no sentido espacial. Eu estava neste lugar e mudei para este lugar. Eu estava no Meier e mudei, é o objetivo de todo mundo que mora no Meier, mudei para a Barra da Tijuca. Pronto. Isso é uma mudança, significa que houve um movimento. Mas também pode ser algo interior, interno. Uma mudança interior significa que eu estava num ponto da minha vida e houve um movimento e eu estou agora num novo ponto, né? Então, afinal de contas, a gente tem que se perguntar isso. Qual é a mudança que precisa acontecer hoje em mim? E eu devo me mudar de quê para quê? Isso pode parecer tão óbvio que não cabe nem, né? Mas às vezes o óbvio a gente tem que voltar nele, né? Eu hoje estou com o meu coração do jeito que Deus sabe que ele está, com o bololô dele, com a confusão dele, mas
eu estou num caminho de conversão. Nessa quaresma eu quero viver passos além na minha conversão pessoal. Portanto, na minha mudança pessoal, na minha mudança interior. Então, aonde eu tenho que chegar? Né? Eu tenho que me mudar para quê? Em quê? Bom, para um cristão, obviamente, isso sempre significa eu tenho que me mudar em algo mais parecido com Jesus. Ponto. Toda verdadeira conversão pessoal na vida de um cristão significa ir mudando-se em Cristo. Né? Lembrei agora do padre Luiz Fernando, que gosta dessas palavras, né? Que ele às vezes inventa. A gente deve ir se cristificando, né? Se tornando mais parecido com Jesus. A Bíblia diz isso, né? Nós devemos nos tornar semelhantes à imagem dele, ou seja, é preciso que se encontre na gente o semblante, as feições de Jesus. Portanto, esse é o objetivo da quaresma. As penitências que a gente deve buscar fazer, elas não devem ser um teste de resistência, mas sim uma ajuda nesse trabalho de mudança, de tal maneira que Jesus brilhe mais fortemente em nós, que o nosso ser seja mais parecido com o dele. Aí sim cabe a gente se perguntar e perguntar a Deus que penitências podem nos ajudar nisso. Se eu sou uma pessoa que preciso aprender a ouvir mais não, ou tenho que aprender a dizer mais não para mim, algum tipo de jejum talvez seja uma boa, porque quando eu jejuo de alguma forma, eu estou dizendo não para mim. Então, vai uma penitência nessa linha, mas qual será? Deus é que sabe, cada um vai consultar ele. Se eu sou uma pessoa um tanto indolente, né, complacente demais comigo mesmo, preguiçosa, talvez uma penitência na qual eu precise de um pouco mais de atenção ou um pouco mais de decisão, justamente para quebrar essa minha acomodação na preguiça ou na autocomplacência. Então, talvez uma penitência que exija mais isso. Se eu sou uma pessoa mais, sei lá, né, mais julgadora ou mais crítica ou mais azeda nos comentários, talvez uma penitência na qual eu deva dominar mais a minha língua, mas não só, também o meu coração, e aprender talvez a criticar menos, a julgar menos, talvez uma penitência que me obrigue a ser mais atento aos meus próprios erros que aos dos outros, enfim. Mas qual é o alvo? O alvo é que eu vá sendo polido pelo Espírito Santo, talhado pelo Espírito Santo, de tal maneira que Jesus, o modo de ser de Jesus, o caráter de Jesus, resplandeça mais em mim. Se eu esqueço o alvo, eu não sei muito bem para que eu estou fazendo as coisas. Esse é que talvez seja o problema, né? Algumas pessoas talvez abracem penitências mais no sentido de tem que fazer alguma coisa. Sim, mas qual o objetivo disso? E não esquecendo de uma coisa muito importante. As cruzes que a gente molda para botar nos ombros da gente não são tão desafiadoras. As que a vida põe nos ombros da gente são mais exigentes, porque são aquelas que vão exatamente né, de encontro com o nosso jeito de ser, com as nossas limitações mais evidentes. Então, boas penitências de quaresma, além daquelas que a gente pode se impor, são aquelas que a vida impõe. E a gente aprender a abraçá-las como grandes chances que o Senhor está nos dando para nos corrigir, né? Para nos elevar. Então, pensar assim, bom, eu não sou muito bom de esperar, mas eu tenho que esperar para uma pessoa que é um pouco mais lenta, viver isso com tranquilidade. Pode ser uma... Né? Eu não planejei isso, mas se é uma coisa que já está acontecendo, pode ser uma boa penitência. Coisas que a vida impõe, que a gente não planejou, mas que chegam, né, no nosso dia a dia. Essas coisas que às vezes nos surpreendem, elas podem ser uma boa ajuda para a gente primeiro perceber e depois poder, vamos dizer assim, apertar os parafusos daquilo que em nós
é mais evidente, é fragilidade mais evidente, né? O senhor comentou da quarta-feira de cinzas. Eu fiquei assim muito tocada a oração da coleta, em que a gente pede a Deus, auxiliados pela penitência, olha aí já a dica, né? Sejamos fortalecidos no combate contra o espírito do mal. Então, aqui na primeira oração que a igreja nos dá, na quarta-feira de cinzas, ela já nos alerta, porque às vezes a gente esquece, se distrai, né? Sejamos fortalecidos no combate contra o espírito do mal, como de uma forma tão intensa a gente vê no primeiro domingo, né? Às vezes a gente não gosta muito de uma frase como essa, né, Padre Antônio? Mas a igreja está nos dando no primeiro dia da quaresma, né? Então, esse combate algumas vezes é mais intenso, outras vezes é menos intenso, mas ele existe a cada dia e, pelo que a gente compreendeu, de uma forma especial, na quaresma, a igreja nos ajuda, nos fortalece para esse combate que a gente vai ter a vida toda. A nossa vida é um campo de batalha, né? Que o diga São Paulo, né? Ele diz isso mais de uma vez, né? Mas, Laura, o nosso caminho de conversão, ele tem um aspecto negativo e um aspecto positivo. O aspecto negativo é lutar contra aquilo que em nós, como diz São Paulo na segunda carta aos Coríntios, possa ser uma fortaleza do mal. E depois edificar, sob a direção do Espírito Santo, aquilo que Deus deseja realizar em nós, né? As virtudes, o caráter que Deus quer imprimir em nós. São Paulo diz isso, né? Que nós somos capacitados por Deus com armas que não são carnais para derrubar fortalezas. Fortalezas. Então, um bom pedaço da nossa vida cristã tem a ver com derrubar essas fortalezas onde o inimigo às vezes se entrincheira aqui e aqui. Esse é o combate contra o espírito do mal, né? Lembrando que em nós existe um aliado ao espírito do mal, que é o homem velho, é a nossa natureza carnal machucada pelo pecado. É ela que abre a porta, porque o espírito do mal ele não tem a chave, mas se tem um aliado dentro que abre a porta, né? Então, uma parte da nossa vida cristã é sempre essa luta, sempre. E outra parte é o ser conduzido pelo Espírito para ser forjado por Ele, moldado por Ele. Ou seja, a vida cristã é um constante, até o último dia, morrer e ressuscitar. E esses dois movimentos têm que acontecer. Então, na vida de um cristão que está andando com o Senhor Jesus, todos os dias tem algo a morrer. Tem que estar morrendo algo na gente, né? Na segunda carta aos Coríntios, que eu acho que é um dos livros mais bonitos da Bíblia, São Paulo diz: a morte age em nós para que a vida haja em vós. Ele está falando como apóstolo. Então, se não tiver algo morrendo em mim cada dia, eu não posso ser instrumento de vida para o outro. Então, parte da vida cristã sempre é esse morrer. E parte da vida cristã é esse viver uma vida ressurreta com Jesus. Uma vida gloriosa, de abandono nas mãos do Pai, de plena confiança em todas as circunstâncias. Uma vida de autoridade no Espírito para reinar com Cristo nas situações mais difíceis, mas vivendo-as com coragem, com um espírito decidido e por aí vai. Então, esses dois movimentos têm que estar acontecendo na gente todo o tempo. Um morrer e, ao mesmo tempo, um ressuscitar, um viver uma vida abundante em Cristo. Se falta uma dessas coisas, né, a gente está com uma vida cristã meio capenga. Se não está morrendo nada aqui dentro hoje, não sei no que vai dar isso. Eu posso estar super empolgado com algumas coisas, mas é só do lado de fora, que tem que estar morrendo algo dentro.
Por outro lado, se eu também não me aposso dessa vida ressurreta de Cristo, peraí, quer dizer então que só tem coisas morrendo, eu não estou percebendo o que Deus está fazendo, né? O homem novo que está se fortificando a cada dia com Cristo. Então, essa minha vida cristã pode se tornar uma coisa meio sorumbática também, né? Então, as duas coisas têm que agir. Um aspecto negativo, diga não para si mesmo, renuncie a si mesmo, é a ordem de Jesus. E um aspecto positivo, né? Estamos reinando com Cristo, né, sobre todas as coisas, e por aí vai. Então, manter essas duas realidades acontecendo aqui dentro, esse vamos dizer assim, é uma vida cristã equilibrada, como diz um livro antigo que a gente conhece, né? A vida cristã equilibrada. Ela tem esses dois pratos da balança. Isso tem que estar acontecendo constantemente em nós. Na Quaresma, nós somos convidados a mergulhar nessa dinâmica, talvez até dando mais atenção para esse aspecto negativo de negar-se, morrer para si mesmo, combater o espírito do mal, combater as fortalezas que têm que ser derrubadas aqui e aqui. Então, vamos fazer essa parte, ela é importante, né? Padre Antônio, enquanto o senhor falava, eu vi assim, o primeiro domingo da Quaresma e o segundo. No primeiro domingo, a igreja nos leva ao deserto, ver Jesus jejuando, enfrentando o demônio com a palavra, o demônio tentando Jesus com a palavra. E no segundo domingo da Quaresma, a igreja nos leva para o alto do Monte Tabor, para a gente ver Jesus transfigurado, cheio de glória. Pedro, está muito bom aqui, Senhor, vamos ficar por aqui. Então, que coisa linda. O primeiro domingo da Quaresma, a gente vê aquele momento terrível, nos preparando, que é o que o senhor como o senhor acabou de falar, de luta diária, e não é só uma, foram 3. E aí, no domingo seguinte, a glória de Deus, que é o Espírito Santo, inundando. Que coisa linda, né, Padre Antônio? Eu nunca tinha feito, enquanto o senhor estava falando, que eu vi a nossa igreja, que é mãe e mestra, nos faz isso no início da Quaresma para nos mostrar esses dois lados da vida cristã, é isso? Exato, eu acho que... Lembrando também que no quarto domingo da Quaresma, a gente tem o domingo da alegria, né? Domingo letare, né? Alegrai-vos, como que para dizer para a gente, olha, o caminho é árduo, mas no caminho a gente já experimenta as alegrias, porque a gente sabe qual é o alvo, né? Qual é o destino para o qual a gente... Não é para ficar de cara feia na Quaresma. Não, né? Qual é o destino para o qual a gente caminha. Então, a igreja, que é muito equilibrada, ajuda a gente a viver esse equilíbrio interior, né? A liturgia tem muito essa capacidade, né, de ir ajudando a gente a entrar num equilíbrio interior de sentimentos, de pensamentos, de posturas. Há um livro, eu recomendo, mas não tenho muito como recomendar demais, porque ele é um pouquinho mais difícil, mas há um livro chamado O Espírito da Liturgia, que é de um autor de origem italiana, mas ele era alemão, Romano Guardini. E ele tem umas tiradas boas nesse livro, e ele diz que a liturgia, ela como é que a gente pode dizer isso? Eu não sei qual é o nome, calibra a gente. Ele não é a palavra que ele usa, mas porque ela nos faz mergulhar nas tristezas da paixão, mas ao mesmo tempo ela logo depois nos faz entrar nas alegrias da ressurreição, mas sem euforia. Você vê que a liturgia não é como a gente gostaria que fosse, às vezes, um espetáculo de música. Uhum. Quando daqui a pouco, né, dá uma paradinha, é como que mostrando, olha, ela faz a gente viver alegrias sem euforia, tristezas sem abatimento, né? A liturgia da Sexta-feira Santa não é uma liturgia para nos abater, né? Pelo contrário, né? As leituras que são feitas, a primeira leitura de Isaías, que fala do servo sofredor, canta os benefícios das feridas de Cristo que curam as nossas feridas, né? É o dia em que a igreja
ora por toda a humanidade, né? Estende a humanidade nos braços da cruz de Jesus, com aquela oração cumprida, né? Pela igreja, pelos que creem, pelos que não creem. Então, a liturgia da igreja ela é interessante porque ela calibra a gente, ou seja, ela nos ajuda a entrar num certo equilíbrio. Há muitos anos atrás, eu ouvi um monge aqui do mosteiro de São Bento, aqui do Rio, dizer que, não sei se você conhece a igreja do mosteiro de São Bento de São Paulo, não conheço. Ela é num estilo que é próprio dos beneditinos. Dizem é um estilo do século XIX. Os beneditinos, daquele tempo, eles fizeram uma pesquisa sobre os diversos estilos arquitetônicos que existem. E eles pegaram o que eles consideravam o mais perfeito de cada estilo. E criaram um estilo próprio, meio eclético, mas de fato bonito. Que eles chamam de Boyronense, porque tem a ver com a abadia de Boiron, na Alemanha, que foi onde criou-se isso. Então, o Mosteiro de São Bento de São Paulo, a igreja atual dele, ela é nesse estilo. E um monge daqui me contava que alguns terapeutas em São Paulo indicavam para os seus pacientes ir para o Mosteiro de São Bento, sentar na igreja, olhar para a igreja e depois, se pudessem, ficar um pouquinho em algum momento da liturgia das horas com os monges lá, porque diziam que o estilo da igreja, o tipo de iluminação, as cores, ajudava as pessoas a acalmar por dentro. E a celebração da liturgia com o canto gregoriano ajudava as pessoas a reencontrar um pouquinho desse equilíbrio interior. Então, até essa materialidade da liturgia, o espaço litúrgico, o modo como se celebra, até isso tem o condão, tem o talento de, parece que, organizar a gente por dentro. Quando a gente participa da liturgia, de modo especial nesses tempos que a gente chama de fortes, quaresma, tempo pascal, como seria bom se a gente entrasse no clima da liturgia, de verdade. E pode ser que nesse tempo de quaresma, a liturgia nos convide a entrar nessa tensão maior, desse combate que tem que haver aqui dentro. Tem que haver, né? Desse morrer que tem que acontecer aqui dentro, para que a gente possa viver mudanças reais. Mas daqui a pouquinho vai ser tempo pascal. E aí a liturgia vai nos convidar a entrar nas alegrias da ressurreição do Senhor. E mesmo que eu esteja meio abatido, a liturgia vai me dizer, não, canta aleluia, aleluia, porque ele ressuscitou. E aí, aos pouquinhos, sem euforias, eu vou entrar naquele clima da alegria da Páscoa. E pode ser que algumas coisas que em mim não estavam muito ajeitadas sejam curadas pela alegria da ressurreição. Então, a gente apostar que entrar na oração da igreja, rezar com a igreja, pode nos ajudar muito. Pode, fazer movimentos aqui dentro que vão nos ajudar no nosso caminho, no nosso itinerário de conversão. Então, acho que essa experiência de domingo a domingo, viver o que a igreja, né, nos propõe, ouvir a palavra junto com a igreja, né? Como é bom a gente participar de uma igreja litúrgica. Algumas pessoas, eu acho que mais antigamente, né, dizer, eu não gosto de ir para missa, eu não gosto de igreja, porque na igreja ele senta, levanta, e é muito tudo assim. Mas isso é ótimo, porque não depende da cabeça do fulano que está lá na frente. A igreja em todo o mundo oferece para a gente a Bíblia praticamente inteira para ser lida ao longo do ano. A igreja no mundo inteiro nos coloca nas mesmas posições, né? Como nós fazemos parte de algo maior do que nós somos parte de um corpo, então a gente aprende a levantar junto, a gente aprende a ouvir junto. Tudo isso é muito legal, não depende da veneta de ninguém que está lá na frente. O padre pode até inventar uma coisa ou outra na liturgia, mas no geral ele vai seguir aquilo que é o caminho oferecido pela igreja. E a igreja faz com a gente um percurso por toda a Escritura. Há pessoas que em outros contextos ouvem sempre as mesmas coisas e só as mesmas coisas. A igreja nos apresenta o arco da Escritura quase que completo. E a gente pode fazer o caminho da história da nossa salvação e, de repente, descobrir que essa também é a nossa história pessoal
e que a gente agora tem que viver essa história aqui dentro. Então, isso tudo é muito legal. Que coisa boa ser católico e poder viver a liturgia da igreja com esse ritmo tão salutar, tão saudável que ela oferece para a gente. Lembrei agora, Padre Antônio, o senhor é um sacerdote que tem muitos amigos santos, mas o senhor, aliás, tem algum tempo que o senhor não declara isso, que o senhor tem um santo de devoção, ou melhor, uma santa de devoção, né? Entre todos os seus amigos santos, o senhor sempre... Olha, eu vou falar para vocês quem é a minha santa de devoção. Então, o senhor pode dizer que a sua santa de devoção é a Santa Liturgia. Pois é, a Santa Liturgia é uma santa poderosa, porque faz milagres, né? Ajuda a gente a se reencontrar, né? Põe a gente como é que eu vou dizer isso? Na órbita, né? Da palavra de Deus, né? De uma oração simples, como eu falei no início, né? Sintética, mas que vai no essencial. Uma das coisas piores que pode acontecer na vida da gente de oração é a gente ter uma oração rebuscada, esticada demais, complicada, mas que não vai no que é essencial, na qual a gente não busca, não pede, não recebe aquilo que é o que de verdade transforma a gente. Uma das melhores coisas que pode acontecer na nossa vida de oração é que a gente tenha esse fio da meada, né? Vai ao essencial, pede aquilo que realmente é importante, se abre para receber aquilo que realmente transforma a gente. Isso a liturgia oferece para a gente. E a partir disso, aí sim a gente pode cultivar uma vida de oração pessoal com uma matéria-prima muito boa, muito consistente. Né? A gente pode transformar cada uma dessas palavras em algo muito pessoal, muito próprio. Mas a Santa Liturgia, de fato, é uma santa milagrosa. Faz coisas boas na mente e no coração da gente. Então, a Quaresma, tempo forte para a gente viver. E eu acho que se a gente viver dentro desse horizonte, né, da oração da igreja, a gente vai ter muita ajuda, lembrando que o alvo é esse, é a nossa transformação em Cristo, é a nossa mudança, né, de homens velhos, né, em criaturas novas em Cristo. Padre Antônio, a gente está ainda no início da Quaresma e eu queria, assim, que a gente pudesse compreender assim um pouco mais. Eu sinto assim muita confusão em relação à palavra pecado, assim, ou um desconhecimento, uma falta assim. Aí queria assim que esse podcast pudesse, assim, essa partilha entre irmãos, nos ajudar a entender um pouco mais. Às vezes a gente tem padres que dizem que é difícil a pessoa, na hora da confissão, não fala o que tem que falar e o que não tem que falar, fala. Então, assim, queria que o senhor nos ajudasse para a gente compreender como a igreja nos ensina a ver o pecado. Que também o mundo quer nos ensinar como ver o pecado. Mas a igreja nos ensina pela palavra, pela liturgia, para que nesse tempo de Quaresma, que é um tempo para a gente morrer em algumas coisas, para que a gente possa realmente, e não perder tempo. A gente está no início, mas a gente pode correr esse risco, né, de chegar no fim da Quaresma. E aí, como é que eu vivi minha... Então, eu queria, assim, que o senhor pudesse nos ajudar a gente entender melhor esse mistério terrível que é o pecado. Eita, pois é. Olha, eu acho que o grande risco que a gente corre hoje é justamente da ausência da consciência do pecado, né? Quer dizer, não há pecado mais. Não, isso era pecado. O Frei Raniero canta lá missa, isso era pecado. Isso é pecadinho. Né? Ou qualquer coisa do tipo, né? A palavra mesmo, ela tem sumido um pouquinho. A gente às vezes substitui a palavra pecado por outras coisas, né? Fraqueza. Não, fraqueza é uma coisa, pecado é outra, né? Algumas pessoas identificam isso, como você falou a respeito da confissão, né? Identificam pecado com problemas, né? Eu posso ter problemas que não são pecados, eu posso ter pecados que não são problemas. Só que pecados são aquilo que pode romper
vamos dizer assim, o tecido da minha alma, né? Problemas eu posso passar por eles, quantos eles vierem, e a minha alma estar intacta. Pecado não, né? Pecado é alguma coisa que rompe a gente por dentro, né? Sei lá, eu acho que o grande perigo da gente hoje ou então achar pecado. Algumas pessoas às vezes vão começar a dizer assim: pecado. Padre, eu não sei, não estou me lembrando de nada que tenha me feito mal, me feito me sentir mal. Pecado não é uma coisa que necessariamente me faz mal, me faz me sentir mal. O parâmetro para o pecado não sou eu, é Deus, né? Então a gente tem que voltar, no fundo, para o comecinho de tudo, né? Nós não somos onipotentes, nós não somos Deus, nós não somos o Criador. Nós somos criaturas. Deus nos fez para Ele, para alegrar o coração dEle e para que Ele seja a nossa alegria. Nós não somos detentores, né, daquilo que deve ou não deve. Isso o padrão para eu saber se algo é pecado ou não é o que me faz mal, o que me o que me faz me sentir mal, mas é o que desagrada a Deus e o que não corresponde à lei com a qual Ele revela o coração dele para nós. Isso é pecado, ponto. Portanto, só dá para falar de pecado com pessoas que minimamente ainda creem em Deus, creem que Ele é Deus e nós não, creem que dele vem a nossa natureza e Ele nos fez de um determinado modo, e a nossa alegria, a nossa felicidade só existe quando a gente aprende a se tornar do jeito que Ele nos sonhou. Quem não tem isso, talvez claro, dentro do coração, não adianta falar a palavra pecado, porque é uma palavra que não tem, sabe, é como se fosse uma palavra de outro idioma, que não tem sentido, faz som, mas não tem sentido dentro. Talvez por isso o mundo de hoje não entenda mais, né, essa palavra, porque o idioma que o mundo de hoje fala não é o idioma da Escritura, não é o idioma da fé, com o qual a gente reconhece que a gente é criatura de Deus, a gente é feitura das suas mãos. O mundo imagina hoje tudo num idioma muito diferente, né? Nós somos quem nós nos fazemos, nós podemos ser o que queremos. Nesse idioma, a palavra pecado é um barulho que não tem sentido. O que talvez seja o espantoso é que talvez muitos cristãos estão sendo ensinados, estão aprendendo a falar nesse idioma e não sabem mais o idioma de Deus, né? A linguagem de Deus, né? Portanto, pecado, Laura, é tudo aquilo que desagrada o coração de Deus, que rompe o meu relacionamento com Deus, tudo aquilo que não corresponde ao modo como o Senhor nos fez para Ele, tudo aquilo que nos faz buscar resposta e felicidade, mas que não contempla Deus. Então a gente se perde buscando felicidade onde não há. O profeta Jeremias tem uma expressão muito forte, eu acho, na qual o Senhor diz, através dele: o meu povo quer matar a sede, mas busca em cisternas rachadas. Uma cisterna rachada, ela não retém água, né? Então, se você busca água numa cisterna rachada, o que você vai acabar tomando é lama, né? Então, pecado tem a ver com tudo isso. E eu acho que para a gente poder ter uma boa quaresma e possivelmente, como a igreja pede para a gente, né, pelo menos uma vez no ano, fazer uma boa confissão ao final da quaresma, é preciso que a gente rearrume o idioma com o qual a nossa cuca funciona. Na linguagem, na língua do mundo, a palavra pecado diz praticamente nada hoje, né? Quando diz alguma coisa tem a ver com o outro peca. Mas na linguagem de Deus, no idioma de Deus, pecado tem a ver, como você falou, com um grande mistério, um trágico mistério. O mistério de uma criatura que deseja continuar tendo sopro de vida, não
não respirando mais na atmosfera do seu Criador. Essa criatura vai se intoxicando com esse ar, né? Poluído que ela carrega dentro dela, se torna inconsciente para tudo isso, porque o pecado, né, dizendo uma palavra feia, o pecado nos emburrece, dizendo uma palavra bonita, ele nos torna inconsciente, quer dizer, não no sentido, né, mas ele nos torna incapazes de enxergar com clareza as coisas, né? Então, é algo muito... E Jesus morreu, deu a vida por isso, viu? Jesus não deu a vida pelas... sei lá o quê. Jesus deu a vida como preço pelos nossos pecados. Porque os nossos pecados são uma desordem imensa. Os nossos pecados, entre aspas, né, eles colocam tudo de cabeça para baixo. Porque nós imaginamos que nós estamos em cima e Deus, e a vontade de Deus vai para baixo, né? Então, para pôr o mundo de volta no lugar, porque os nossos pecados abalam o mundo, Jesus deu a vida dele com um amor e com uma obediência ao Pai infinitas, né? Porque senão daqui a pouco a gente também está na igreja falando de um monte de coisa. Jesus veio para um monte de coisa, menos para nos salvar dos nossos pecados. Ele veio para nos salvar, sei lá do quê, né? Veio para nos salvar do cansaço, veio para nos salvar da tristeza, veio para nos salvar, sei lá, a gente pode usar um monte de frases. Um dia desse eu vi alguma coisa assim na internet, né? Ok, tudo isso é verdade, mas tudo isso nos perde por causa dos nossos pecados. Então ele veio para nos salvar em primeiro lugar do pecado. Enquanto eu não reconheço isso, eu não reconheço que cristianismo seria esse, mas existe, né? Então, a quaresma também é tempo para relembrar dessas coisas, né? Que não podem ser só discurso, que não é um discurso para dar marretada na cabeça de ninguém, porque é um discurso que a gente tem que voltar sempre para a gente, né? Para a gente mesmo, né? O que em mim é pecado, né? O que em mim é desordenado, o que em mim é revolta contra Deus, o que em mim faz com que eu imagine que a minha vontade deva ser deva prevalecer mais do que a de Deus. Então, esse discurso ele sempre tem que voltar para a gente mesmo. Uhum. E a quaresma é um bom tempo para isso, né? Enfim. Amém. Muita coisa a gente teria para falar sobre isso, mas eu acho que a gente tem que aproveitar talvez as próximas quartas para ir puxando um pouco mais isso. Né? Mas já foi muito bom para nos ajudar nesse início de quaresma, e aos poucos, nos próximos, né, nas próximas partilhas entre irmãos, a gente pode até ver com os nomes, porque pecado tem nome, né? Sempre, sempre. Tem que dar nome aos bois, né? Porque senão, sem o nome aos bois, a gente não sabe com o que a gente está lidando. Né? Vamos fazer isso lá. Bom, semana que vem a gente vai ter que... semana que vem é um dia maravilhoso! A gente vai, junto com toda a igreja, celebrar uma alegria, né, celestial, porque é festa de São José. E aí depois a gente continua com o nosso caminho quaresmal, a gente vai ver o que na Escritura, o que no Catecismo a gente pode encontrar para ajudar os irmãos a prosseguir nesse caminho. Mas semana que vem a gente vai fazer festa. Imagina a alegria de Jesus na festa de São José, meu Deus! Então vamos comemorar. Vai ser uma quarta-feira, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse carpinteiro maravilhoso. Né? Que deu ao Filho de Deus sobre a terra, né, um nome e o guardou. Foi, como disse o Papa Francisco, se eu não me engano, no dia em que ele assumiu o pontificado, foi o dia de São José, né? Ele falou sobre São José como o cuidador. O cuidador. Então, São José teve a graça de cuidar do Filho de Deus na terra. Mas eu acho que Deus também dá essa graça pra gente de alguma maneira, né? Vamos conversar um pouquinho sobre essas coisas todas, mas semana que vem, tá bom? Laura, um abração. Vamos continuar juntos no nosso caminho de quaresma. Irmãos queridos, um grande abraço. Tamo junto e prossigamos. O Senhor
tem mudanças, transformação Amém. na nossa alma nesse tempo de quaresma. Um abração, até logo! Tchau, irmãos.